Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do jogo aberto da Band. Galera, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil para ele, o Dorival, o Corinthians, galera, isso mesmo, Flamengo 0 e o Corinthians 2, em um jogo muito polêmico, marcado com muitas polêmicas da arbitragem, como sempre, a arbitragem sempre fala mais alto. Flamengo prejudicado mais uma vez, Carrascal expulso após voltar aí no segundo tempo, um lance que ocorreu no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, né, onde a arbitragem poderia ter dado logo o resultado ali e Felipe Luiz ter se preparado para o segundo tempo, mas não foi avisado, né, e aí pegou todo o time de surpresa, inclusive o Felipe Luiz. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre essas polêmicas e a posição de Felipe Luiz. Será que a CBF vai entrar em ação nisso aí? Porque mais uma vez o Flamengo, né, teve lances ali que foi realmente prejudicado. Mas é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa o seu like, compartilha o vídeo e fica comigo até o final. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a Band. Vamos pro vídeo. É a primeira torcida a soltar o grito de campeão em 2026. O Corinthians venceu o Flamengo na fria estreia de Paquetá e levantou pela segunda vez a Supercopa do Brasil. Agora, o Timão vira a chave e se concentra em 2 jogos do Campeonato Paulista. Um deles, o derby do próximo domingo em Itaquera. Por falar nos estaduais, o São Paulo derrotou o Santos, transferiu a crise para a Baixada e ainda os jogadores relataram ofensas do árbitro João Vitor Gobi contra o lateral esquerdo Vini Lira do Peixe. Em Minas, o Galo atropelou o Pouso Alegre e o Cruzeiro Bacia das Almas, graças a Matheus Pereira. Sobrando, comemorando, campeão da Supercopa, rei do Brasil. Ela é do Corinthians e ela é do nosso Ronaldão. Ronaldo, bom dia, parabéns. Bom dia para você, menina Renata, e não sei se será um bom dia para esses cavalos, porque eu vou contar uma historinha rápida para você. Quem não custou nada, quem veio da Europa a custo zero, né, abriu o caminho da vitória. Agora, quem chegou com pompa de rei, com mais de 200 milhões gastos, saindo do cofre assim como se fosse água, bebida. A bola tá voando até agora, olha lá. A bola tá aqui. Meu Deus do céu. E dito isso, menina Renata, que comece o programa, menina Renata, com muita alegria. E vai Corinthians! Qual é a definição do título para você, Ronaldo? A definição é uma alegria total depois de 20 e tantos anos. Bom, 80 mil pessoas. Eu achei até pouco, porque só de corintiano o que eu vi que foi para lá foi mais de 100 mil. Então, a luta foi isso que foi colocado. E parabéns, Dorival e Yuri Alberto! Eu falei... É bom dia também, né? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. E eu ensinei pro Ronaldo como se ganha do Flamengo. Ensinei como se ganha do Flamengo e falei que a crise ia ser instaurada a partir do jogo do Tricolor. Aí o Ronaldo... Mas engraçado aqui, ó, sabe qual que é? Ele cita quem veio a zero custo da Europa. E o Memphis, que tá levando todo o dinheiro do time. Você não vai falar, não? Você não vai falar, não? Não, Cici, eu vou só lembrar uma... Dá uma olhadinha nesse VT aí, Cici. Dá uma olhadinha. O Corinthians não tava nem... Vai ganhar. Dia de reconhecer quem é competente, A não bola é? feia pra você. A bola falei aquilo mesmo? Dorival. Ô, Cici, tá? Seu time? Você já ouviu falar no Mito? E o Dorival, que está no Corinthians, vocês estão devendo pra ele ainda, viu? Então você não fale mais de dinheiro, tá? Bateu a cabeça. Porque dinheiro não é tudo na vida, Cici. Não. Não é tudo na vida. E o que é tudo na vida? Porque é título, bebê. É título, bebê. Seguinte, já. Bom, eu tenho um recado. É o momento da fiel corintiana. Flamengo favorito, timaço, Paquetá à disposição. E o Corinthians se impôs, controlou a partida. Teve, sim, a expulsão do Flamengo, mas não foi isso que definiu a grande vitória corintiana. Essa história pra você agora.
As maiores torcidas do Brasil simplesmente dominaram todos os cantos do Planalto Central. Flamenguistas e corintianos misturados na capital do país. O bom pai tem que apoiar o filho, estamos juntos sempre. E aí, cara, hoje, infelizmente hoje, vai sair um triste daqui. A jornada foi longa. De avião, de ônibus, aliás, centenas de ônibus da Fiel com gente até no teto. E outros, acreditem, vieram a pé e de carona para chegar ao Mané Garrincha. Olha só essa história do Maílson. Quantos dias você ficou na estrada para chegar aqui em Brasília? Ao total foram 17 dias. Um verdadeiro duelo das multidões. Tinha até flamenguista com uma faixa que nunca existiu. É o teste de paternidade, entendeu? Hoje a gente vai descobrir quem é o verdadeiro pai oficial do Palmeiras. O protagonismo era mesmo das arquibancadas. Uma verdadeira festa no estádio, com 71 mil fanáticos, batendo o recorde do Mané Garrincha. E foi a Fiel que quase explodiu no primeiro minuto. Yuri Alberto buscou Memphis na área. Aí só deu Fla, Pulgar de fora, Pedro de cabeça e Carrascal no rebote. Camisa 9 que ainda teve mais uma no pivô. Até que os zagueiros chamaram a responsabilidade. Gustavo Henrique preparou e a bola caiu nos pés do corintiano Gabriel Paulista. O zagueiro bateu de primeira e abriu o placar. 1-0 Timão. Gabriel Paulista para o Timão! O gol de hoje não tem, acho que não existe. É o primeiro título, o primeiro gol com essa camisa aqui. Que dia especial, cara. Que loucura que eu tô vivendo. Estático, o Fla só observava. Contra-ataque puxado pelo Bidon. E se não fosse o Rossi, Memphis ampliaria em Brasília. Enquanto o Dorival falou isso aí antes do jogo... Confiante. Opa. Sempre confiante, Dorival Júnior. Felipe Luiz não gostava nada da equipe em campo. Olha só a reação dele para tentar arrumar o time. E o que já não era bom, piorou. No fim do primeiro tempo, o Bidon ficou no chão, reclamando de uma cotovelada do Carrascal. Só na volta do intervalo, Rafael Klein foi pro VAR e expulsou o meia flamenguista, para alegria da fiel torcida. Nunca tinha visto isso na minha vida, não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Mesmo assim, quem começou assustando foi o rubro-negro, nessa cabeçada do Pulgar no travessão. Buscando mudanças imediatas, Lucas Paquetá foi chamado e reestreou pelo Mengão depois de 8 anos. O Timão chegou a ampliar com Memphis Depay, só que Yuri Alberto estava impedido no começo da jogada. O mesmo camisa 9 mandou na trave outra finalização. Nos acréscimos, o roteiro perfeito se apresentou ao Paquetá. O camisa 20 teve o lance do empate e perdeu. Não tem desculpa, eu tenho que fazer o gol. Escolhi um gesto que não era o melhor ali no momento e acabei errando e trabalhar muito para poder, na próxima oportunidade, eu colocar a bola para dentro. Bola que entraria do outro lado. Yuri Alberto recebeu sozinho, chapelou o Rossi e decretou o título. O bandeirinha até anulou, mas o VAR validou o gol e a festa alvinegra. Flamengo 0, Corinthians, campeão da Supercopa Rei 2. A gente sabe da dificuldade dos últimos anos e poder proporcionar títulos grandes assim para essa torcida é algo extraordinário. Então, me sinto muito honrado por Deus por estar vivendo esse momento e poder proporcionar isso para essa torcida. Uma vitória para valer cada uma das mais de 100 viagens dos ônibus alvinegros a Brasília, para valer todos os 17 dias de caminhada do Maílson. Uma vitória que prova que nem sempre o mais forte leva. Depois de tantos problemas políticos, o Timão ganha o 3º título em menos de um ano. O dinheiro não compra título, mas lógico, se você tem dinheiro, está mais perto, né? Mas eu acredito muito no meu time, acredito muito no grupo. Nós saímos aqui hoje com um resultado construído pela capacidade que nós tivemos, primeiro, de entendermos, de respeitarmos o adversário, segundo, de acreditarmos num plano de jogo que foi desenvolvido, que foi estudado, passado e por eles acreditado para que nós pudéssemos ter o rendimento que tivemos. Ano passado, como quando a gente estava ganhando tudo, não estava tudo certo e a gente tinha muita coisa para corrigir.
E hoje que os resultados não vieram agora nesses 3 jogos, também não está tudo errado e a gente tem que ter a cabeça tranquila para avaliar com calma, assim como a gente faz, assim como o Felipe faz também. Desolação carioca e empolgação de ex-flamenguistas. Hugo Souza e Mateuzinho conquistaram mais um título para os paulistas. Hoje a gente defende a camisa do Corinthians e quando tem Corinthians e Flamengo, a gente vai defender o Corinthians de unhas e dentes. Depois de 90 minutos tão intensos, ficam a emoção do Gabriel Paulista e a paixão do torcedor Maílson. 17 dias para chegar até Brasília, sem saber como voltaria para São Paulo. Ou melhor, ele já tinha uma ideia. Você ainda não sabe como vai voltar, né? Cara, espero que feliz com o título. E voltou, assim como os mais de 30 milhões de supercampeões espalhados pelo Brasil. Resultados. O Flamengo ficou com 7 pontos. Corinthians 3 pontos e 2 empates. Salve o Corinthians! Levado para segunda-feira isso aqui também, porque nós vamos pegar 1 por 1. Vai ser 1 por 1, velho. O Hamburgo também foi assim. Equilibrado. Quando ele foi para a cidade, os Jet Kongs que entraram na cidade também, ele esperou cada um. Ali, fecha a entrada da cidade. Vai ser assim, jogo aberto segunda-feira. Vou vir de bazuca, viu, doutor? O senhor fica atrás da trincheira que vai sobrar pro senhor também. Eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. De tradições. O representante do Rambo no programa, Ronaldo Giovanelli. Ronaldão, é seu momento. Eu avisei vocês aqui que o Rambo, quando vai pra floresta, menino, ele faz estrago. Mas na cidade também. Em Brasília também o Rambo apareceu e fez estrago, Cicinho. Você tem que me ouvir, Cicinho. Você tem que me ouvir mais, Cicinho. Toda, ele dominou o Flamengo. Contra tudo e contra todos. Com certeza o Dorival assistiu o programa na sexta-feira aqui e viu que vocês estavam falando dele. Eu falei aqui, Dorival vai ganhar esse jogo 2-0 e vai colocar os meninos pra correr, porque os meninos têm que... lá em Brasília, quem jogou lá sabe, você jogou lá, né? Jogou no Brasiliense, não foi? Eu joguei no Gama. Eu também tentei. O calor, o bafo quente que tem lá é só a molecada. Bidonzinho jogou muita bola. O André, eu falei que o André não podia ficar de fora. Agora, quem em sã consciência tiraria o garro desse time para colocar ele no segundo tempo? Mas teve um detalhe que foi divulgado pelo próprio Corinthians e principalmente pelo Dorival, que vários atletas e também integrantes da comissão técnica tiveram uma virose. Ainda bem. Isso na sexta-feira foi enfraquecendo, deixando os caras não 100%. O Yuri mesmo falou publicamente que estava com medo, que não imaginava que jogaria toda a partida. Então, Ronaldão, essa o Corinthians foi a sorte do Flamengo. lutou muito, não só contra o Flamengo, mas contra outras adversidades. O Flamengo deu sorte que o Corinthians estava tudo com virose. E se não era 5, Cici. 5. E bandeirinha, passa no oculista hoje, filho. Que é isso? Você tá de brincadeira. E o juizão também. Depois eu quero falar do juizão também depois. Eu avisei aqui na sexta-feira. Ele deu uma de daronco aí, esse juizão. E o Bandeira lá? O Bandeira tá de brincadeira, filho. Vai pro oculista hoje. Urgente. A federação tem que levar essa turma toda pro oculista aí. Porque o que vocês fizeram, o mundo todo viu o que vocês fizeram aí. E eles também avisaram que por um período não teve, o VAR não funcionou, então o VAR não estava à disposição. E aí eles tiveram que ficar apenas com as decisões em campo. Então quando se reclama do VAR, não é bem assim, o VAR também ajuda. Só que tanto o capitão do Corinthians quanto o do Flamengo, eles sabiam que não tinha o VAR, o uso da tecnologia por um tempo. E provavelmente nesse momento aí do gol do Memphis, foi a decisão de campo, não tinha como revisar. E errada, né? O mundo viu. Quer dizer, o mundo não viu porque não teve replay, hein? Igual teve no São Paulo, São Paulo e Flamengo, os caras repetiram 500 mil vezes o lance, nem reprisaram. Vou te falar, e hoje aqui vocês vão ver o lance aí pra ver que não estava impedido. Agora, então vai ser 3-0. Esses caras estão tudo com fome, vocês estão com fome. Edu Dracena, qual foi o grande trunfo do Corinthians para bater o Flamengo nessa Supercopa? Renata, eu vejo assim,
O Ronaldo fala tanto do Dorival. Cara, temos que ressaltar o trabalho do Dorival. O que o Dorival está fazendo com o time do Corinthians é impressionante. Porque você pega hoje o time do Corinthians, eles sabem o que faz dentro do campo. E quando isso acontece e você passa confiança para eles, né, e eles conseguem desempenhar dentro de campo. Então, ressaltar também o trabalho do Dorival e também dos atletas dentro do campo. Porque eles estão entendendo que, de repente, o Flamengo tecnicamente é melhor, é superior, mas espera aí, na vontade eles não vão ganhar da gente. E o Corinthians demonstrou isso. Está lutando, está correndo e, de repente, a qualidade técnica de um e de outro estão sobressaindo. Então, parabenizar pelo título, não é porque aqui é rivalidade, não, pelo contrário. Parabenizar quem faz um trabalho correto. O Dorival está fazendo um trabalho correto e os jogadores dentro de campo estão fazendo por onde. E a gente viu que não foi aleatório, Cicinho. Teve jogada ensaiada, teve atenção, o Corinthians na marcação. A gente falou esses dias aqui daquele trio de volantes do São Paulo, mas o trio de volantes do Corinthians, o Ranieri fazendo mais um zagueiro, ora um volante, jogando muita bola também. O André, eu concordo com o Ronaldo, é um menino, mas jogou como gigante. O Bidon apareceu demais, o Carrillo ajudando. Enfim, o Corinthians dominou a partida e o Flamengo não soube sair dessa arapuca. Talvez isso tenha sido o grande triunfo do Corinthians, né, Renata? A equipe, não que o Flamengo não seja bem treinado. O Flamengo é muito bem treinado. Porém, os jogadores do Corinthians entenderam que o Dorival passou para que, se eles aplicassem, a probabilidade de ganhar seria maior. Enquanto o Flamengo se apega muito no talento individual, que não tem sobressaído. Arrascaeta não jogou bem, Carrascal não jogou bem, Plata não jogou bem. Então, assim, foram jogadores bem marcados e o Flamengo acha que a qualquer momento vai viver de uma jogada do Arrascaeta brilhante ou de um golaço do Pedro, numa jogada mirabolante. E não é dessa maneira. A decisão é decidida na questão da vontade. Então o Corinthians prevaleceu nisso, por isso foi merecedor do título. Só sem o Ryan. Começaram a entrar os caras mais consagrados, e aí, para mim, esses quatro passa muito por eles, não estou culpando eles, mas Léo Ortiz, Jorginho, Arrascaeta e Pedro... Não, contra o São Paulo fica evidente, Luciano. Quando entram Jorginho e Arrascaeta, abre um buraco no time. O segundo tempo, o São Paulo atropelou fisicamente o Flamengo de um jeito que é raro a gente ver um time fazer. E ontem isso aconteceu praticamente desde o início. Depois do primeiro gol, até o primeiro gol, o jogo é equilibrado. E aí a melhor chance do primeiro tempo é essa do Memphis, o contra-ataque, que o Bidon toma a bola do Pulgar, o André e o Bidon puxam o contra-ataque perfeitamente e o Memphis chuta, o Rossi faz boa defesa. Nós temos o Memphis falando justamente com o trecho que o Luciano citou aqui e do Dorival selecionamos outro, que foi ali uma espécie de desabafo que ele fez, né? Para mim, muito sentimental, muito importante para o clube e it shows resistance, porque o clube momento difícil, né? Financeiro, todo mundo fala meu contrato, todo mundo tem uma opinião, mas pouca gente sabe toda coisa, sabe? E para mim, eu sempre trabalho, time sempre trabalho, foco e por isso eu gosto muito do time, porque juntos. Brasileirão, muitos jogos, precisa consistência, sabe? Para ganhar Brasileirão. E não tem agora consistência. E para mim é importante. We need to bring 3 jogadores, mas experiência, visão. Para mim também experiência fora do Brasil, não só o Brasil. Porque no Brasil, muita gente, muito talento, mas fora do Brasil, viu todos os jogadores brasileiros saem do Brasil e voltam ao Brasil mais maduro, mais inteligente e precisa mais jogadores. No futebol você não tem calma, não tem tranquilidade, não existe. Eu vim num momento conturbado dentro da seleção. Foi desumano e até desleal em muitos sentidos. Eles não dão o tempo necessário para que você possa desenvolver um trabalho mesmo no ambiente conturbado que existia. O importante é você acreditar e confiar naquilo que você possa produzir. Quando acabou a seleção, eu pensei comigo, será que eu sou isso mesmo que estão falando? Porque era um absurdo tudo aquilo, para aquele momento, aquela situação.
bem difícil, bem complicada, uma cobrança estúpida e absurda. Falei até desumano e desleal, porque foi dessa maneira que eu vi tudo aquilo. E eu precisava provar a mim mesmo que nós temos coisas boas. Eu acho que nós sabemos trabalhar. É só nos darem tempo e confiarem naquilo que esteja sendo desenvolvido. O Memphis falou com a equipe do fechamento, ali num pacotão de português, inglês e espanhol, mas é interessante, né? Porque ele está falando bem o português, mas às vezes precisa de um recurso para a palavra esquece. Normal, umas palavras. E aí ele vai buscar no inglês. Normal. A gente até ficou na dúvida aqui, bota a legenda, não bota a legenda, mas como... Não, o contexto. O todo faz sentido. Faz sentido. Né? Deu para acompanhar e era muito nessa linha. Precisamos de reforço. E toca num ponto muito sensível, né? O jogador brasileiro, quando vai para a Europa, volta diferente. Então, isso precisa ser, né, gerar algum tipo de reflexão sobre como estamos tratando os nossos jogadores aqui no Brasil. Não deixa de ser algo também que recai nos treinadores brasileiros. Não só neles, mas passa por eles. E aí tem o desabafo do Dorival Júnior, feito para a equipe do GETV, já com a estreia ali do Renato Augusto, né, que a gente viu, estava junto. Não sei se chegou a trabalhar com o Dorival em algum momento. Roda-se tanto no futebol brasileiro que a gente não sabe, né? Mas, enfim, o Dorival falou dos questionamentos que ele mesmo se fez quando assumiu a seleção brasileira e não conseguiu resultados, né, Vini? E assim, só para pegar um gancho antes de entrar na questão do Dorival sobre o que vocês falaram aí do Memphis, né? O Memphis fez uma certa crítica, né? Diz que o time precisa de jogadores mais cascudos e de preferência caras que venham de fora, com essa bagagem, com essa experiência, jogadores com mais inteligência. Mas se tem um cara aqui no Brasil hoje que é muito jovem e que está brilhando os olhos de todo mundo e também do Memphis é o Breno Bidon. Né? O Bidon ontem de novo colocou o Garro no banco. O Garro, a gente sabe que no auge dele, ele entregou mais do que o Breno Bidon. A questão é que há muito tempo o torcedor corintiano não vê o auge do Garro muito em função dos problemas físicos, né? E hoje, mesmo com o Garro à disposição, o Breno Bidon entrega muito mais. Com bola, ele entrega algo parecido e sem bola não tem comparação. Então, ontem o Breno Bidon fez uma partidaça, de novo, com o Carlo Ancelotti acompanhando, vendo de perto, e o Breno Bidon começa a entrar nesse radar. O Memphis ontem fez coro, disse que o Bidon tem que ser convocado e tudo mais. E sobre o Dorival, ele bateu muito nessa tecla, né, do quanto ele se sentiu desrespeitado. Inclusive, ele chegou a recusar algumas propostas, logo depois que ele sai da seleção, Barreto. A gente repercutiu muito aqui no Redação, né? Ele sai da seleção e ele tem 2 ou 3 recusas de times que procuram o Dorival e que ele estava chateado, abatido, entendendo que não era ainda o momento de voltar a trabalhar, que ele precisava assimilar tudo aquilo que ele ouviu. Muita coisa ele não gostou, a gente já sabia disso em off e está cada vez mais claro porque ele tem tornado isso público. E aí sim, quando chega o convite do Corinthians, ele entende que era hora de retomar, de voltar a trabalhar. E desde que ele assumiu, na reta final de abril, ele faz o primeiro jogo no dia 30 de abril. Ele acompanha essa partida contra o Flamengo no Maracanã e no jogo seguinte, aí sim, ele já na beira do gramado. Então, não tem nem um ano de Corinthians, né? Ele assume em abril, a gente está no comecinho de fevereiro e em menos de um ano, 2 títulos importantes, 2 títulos nacionais. Eu nunca consigo dimensionar isso para poder concordar ou discordar com o que um treinador como o Dorival diz nesse momento. Se foi desumano e desleal. Porque eu não acompanho todos os veículos e hoje, então, está tudo pulverizado. Tem coisa demais. Eu tento acompanhar o máximo que eu posso, mas não dá para saber. E assim, veículos e não veículos, né? Talvez passe por isso, né? Veículos aí eu já botei tudo no pacote, tá? É a repercussão em rede social, às vezes o que o próprio torcedor fala. Isso, torcedor. Eu acho que ele focou aí no tratamento que a imprensa deu a ele como treinador da seleção. Eu acho que tem muito aí crítica ao comportamento da CBF, né? Que não é a mesma CBF de hoje, né? Porque tinha muita apuração dessa imprensa que você está falando sobre um distanciamento do Edinaldo Rodrigues da comissão técnica. Dele não se sentir respaldado. Ficava longe protegido, dali. né? Protegido. E aí eu enxerguei, claro, tem crítica à imprensa aí, não estou passando pano para a imprensa, não. Mas eu enxerguei muita crítica à forma como ele foi tratado pela CBF ao longo do processo dos últimos meses, que a nossa apuração aqui do GE e de outros veículos também, para citar a palavra, era de que havia um distanciamento muito grande do Edinaldo Rodrigues da comissão técnica. Eu acho que teve de tudo. E muita gente já sabia que o Edinaldo queria mandar o Dorival embora e demorou, e aí perdeu para a Argentina até tomar a decisão. Eu acho que teve de tudo. Teve da CBF, teve da imprensa
e teve da opinião pública. Eu acho que faltou um pouco realmente, né, de respeito de todos. Mas será que foi desumano, desleal, foi desrespeitoso ou foi só maior do que ele estava acostumado a enfrentar? Porque o Dorival, mesmo já tendo passado pelos maiores clubes do Brasil, né, ele já dirigiu o Flamengo, que é o clube de maior torcida, e agora está no Corinthians, que é o segundo time de maior torcida. Aliás, ontem, né, o nome que se dá a esse confronto é Clássico do Povo e os números na arquibancada corresponderam a isso. 71 mil... Estava aqui com o número que o Sérgio Lobo me passou. Peraí. Estou com a colinha aqui do Sérgio Lobo da nossa equipe de produção. 71.244, 12.690.000 de renda. A expectativa era até de passar de 15 milhões de renda, né? Recorde do estádio, batendo seleção brasileira. Então, né, o Dorival está acostumado a grandes movimentos de torcida que podem ser, né, como o de ontem, né? Podem ser maravilhosos. A torcida do Corinthians ontem deu um show na vitória. A do Flamengo esteve presente, mas enfim, perdeu o jogo. Aí claro que o comportamento muda, né? As imagens que a transmissão mostrava de festa da torcida do Corinthians eram muito bonitas. Então tem esses momentos que o torcedor vive, que o treinador vive junto com o seu torcedor. E quando é crise, amigo. Aí né? E o Dorival já está acostumado a enfrentar esses momentos. Só que na seleção brasileira todo mundo, a torcida do Corinthians, a do Flamengo, a do São Paulo. Não tem defesa alguma, né? Todo mundo junto, sabe? Eu acho que é assim, é uma multidão que mesmo o Dorival, com a rodagem que tem, ele nunca tinha enfrentado. Eu falei num programa recente que ele ficou muito magoado com a repercussão do... Ele deu mais dias de férias confiando no desempenho do Sub-20 no Campeonato Carioca, que não aconteceu. Foi apenas um ponto conquistado em 3 jogos. E aí muda o planejamento, muda o planejamento. O Corinthians acabou depois da temporada e na primeira rodada do Paulista, a defesa era titular, por exemplo. Exatamente. Não tinha o Memphis e Yuri, mas o resto ali, não tinha o Garro. O resto era defesa, meio campo. O Bidon, destaque da final da Copa do Brasil, estava em campo como titular. A defesa era a defesa titular contra o Vasco, que ontem tem a mudança do Gabriel Paulista no lugar do Ramalho. Os clubes da Série A do Brasileiro se dividiram entre 2 estratégias nesse começo de temporada. Uma parecida com a do Corinthians, de trazer o elenco de volta, mas ir alternando entre titulares e reservas. E outros, como o Flamengo, começar com o Sub-20 para incorporar o elenco principal depois. E o Flamengo era o mais radical deles, tanto que ele antecipa a volta do elenco principal por causa dos maus resultados do Sub-20. A previsão era para 5 jogos, incluindo os 2 clássicos, né? O Flamengo começaria a colocar o elenco principal só no jogo do São Paulo do Brasileirão na quarta passada. Inclusive nos clássicos iniciais ali do Carioca contra Vasco e Fluminense, ele colocaria o Sub-20. E aí os resultados convenceram a diretoria ali. Tinha gente da comissão técnica que nem estava convencida, mas convenceram a diretoria de que era necessário colocar os titulares, o elenco principal, contra Vasco e Fluminense. Então, é mais um ponto até de planejamento do que de quando terminou a temporada, porque a temporada do Corinthians terminou depois, né? O Flamengo chega no Rio dia 18 de dezembro, depois de jogar dia 17, e o Corinthians estava se preparando ainda para jogar uma decisão no mesmo Rio de Janeiro, no dia 21. 3 dias depois. O Flamengo deu mais dias de férias do que outros times da Série A, né? Foram 23 dias, os outros times quase todos deram 15, né? Tem uma diferença importante entre os dois, que no meio do ano o Corinthians descansou e o Flamengo estava jogando a Copa de Clubes, essa é uma diferença. Número de jogos na temporada. Mas os times que entraram em campo ontem, voltando ao jogo de ontem, são muito parecidos, claro, com os do ano passado, as 2 escalações. Se pensar nas últimas 2 finais que eles jogaram, o Corinthians tinha 3 modificações em relação ao jogo do Maracanã contra o Vasco. Uma só por opção, que era o Gabriel Paulista, que era dos 22 titulares, o único reforço dessa temporada foi o que fez o primeiro gol, o Gabriel Paulista. Então, e aí o Gabriel Paulista no lugar do Ramalho. Aí no meio campo saem Michael e Martínez. Michael saiu do Corinthians, o Martínez ainda não voltou da Venezuela, entra o André Carrilho. André que jogou muita bola ontem, inclusive. No Flamengo, para a última final, que é o PSG, a única mudança é o Pedro no Bruno Henrique. O Pedro não estava em condições ideais ali contra o PSG e o Bruno Henrique foi titular. Então, são 2 times muito parecidos com os do ano passado. A questão é muito física. O melhor jogador do Brasil no ano passado foi o Arrascaeta. O Arrascaeta não está em nenhuma condição física de jogar. Nada. O Arrascaeta ontem jogou até os 23 do segundo tempo e era talvez para ele entrar aos 23 do segundo tempo, né? O Arrascaeta ajudou na bola parada, cobrou a falta do Pulgar no travessão, o escanteio do Pedro ali que o Bidu tirou em cima da linha.
Mas de jogo, com e sem a bola, o Arrascaeta foi um dos piores em campo ontem. E já tinha jogado mal quando entrou no Clássico do Carioca. Ele voltou numa condição física muito longe do ideal. Léo Ortiz é um jogador que está numa condição física longe da ideal, não tem feito bons jogos. Jorginho, Pedro. Enquanto isso, o Corinthians, o meio-campo do Corinthians, especificamente, o Carrilho um pouquinho menos ontem, mas o que jogaram de bola ontem, o Ranieri, o André e o Bidon, esses 3 caras, foram um assombro e dominaram o meio-campo. Tecnicamente o meio-campo do Flamengo é melhor que o do Corinthians? Sim, claro. Não vou. É até uma obviedade. Mas quem olhasse o jogo de ontem falava, esse meio-campo desse time aqui, do Corinthians, é muito melhor do que o outro. Cara que não conhece ninguém. Chega ali, como é que é isso aí? Né? Esse André, esse Bidon, o de branco é melhor. Esse Ranieri são muito melhores do que os outros ali. São Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, esses caras aí, se você não soubesse que são famosos, que têm uma grande carreira no futebol, o Corinthians dominou o meio de campo. Para mim, essa parte foi fundamental. E tem toda uma estrutura montada de sistema defensivo do Dorival que teve muito mérito. O Flamengo, com caras técnicos, não conseguiu criar chance de bola rolando ali. A melhor chance é um cruzamento nos acréscimos 48 do segundo tempo, que desvia no meio o cruzamento do Ayrton Lucas, para no pé do Paquetá. Fora isso, são bolas paradas, né? Eu citei aqui a bola na trave do Pulgar e o lance do Arrascaeta no primeiro tempo. Muito mérito do Corinthians no que foi o jogo de ontem, num título muito merecido. Tem um comentarista que trabalha aqui com a gente, Luciano, que costuma dizer o seguinte: negócio de titular e reserva, ainda andou mudando, mas ele dizia assim, mas eu mudei. Negócio de titular e reserva, a gente sabe como é numa final. Vai disputar uma final, ver aquele time, esse é muito provável. Legal do Corinthians! Aqui tem chapéu do goleiro, 2-0, gol do Corinthians, não tem pra ninguém. Ganha o bicampeonato da Supercopa, essa é do Rei, Supercopa, o primeiro